Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe muito o seu dia nesse dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra tremenda, a qual Deus ele colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai fazer um divisor de águas na sua vida hoje. Você sabia que muitas pessoas, e na verdade, eu mesma, Ariane Gama, eu já fui uma pessoa assim tão ingênua, inocente. E eu queria ajudar todo mundo, estender a mão para todo mundo, empurrar as pessoas para o mesmo patamar espiritual, físico e até mesmo mental. E você sabe que isso é um momento, muitas vezes, que você pode estar vivendo, igual eu já vivi. É um momento que falta discernimento. Mas glória a Deus, que Deus é um Deus misericordioso. E o Senhor, Ele se compadece da nossa vida e nos mostra no momento certo aquilo a qual nós não estamos vendo. Então, até mesmo para ajudar alguém, tanto num relacionamento, quanto numa amizade, quanto na igreja, quanto no trabalho, quanto o seu filho, a sua filha. Você precisa, minha irmã em Cristo e meu irmão em Cristo, de sabedoria. E na palavra do Senhor diz que se falta a nossa sabedoria, peça que eu vos darei a sabedoria. Então eu quero dizer para você que muitos anos da minha vida eu fui muito usada, muito humilhada. Sabe por quê? Porque me faltava discernimento. Mas isso pode estar acontecendo com você e você não pode estar enxergando, porque eu não enxergava. E você sabia que o Senhor Deus, ele tem momentos e ele tem maneiras de trabalhar com cada um. E quando nós enfiamos a mão, os dedos, e tem gente que está enfiando o corpo todo em situações a qual Deus falou para você não se meter, você pode trazer para você problemas seríssimos, gravíssimos, e até mesmo problema de saúde mental e emocional, porque você está mexendo com a vida alheia sem permissão de Deus. E eu digo isso porque até mesmo na criação dos nossos filhos é necessário a gente saber quando a gente deve ajudar, quando a gente não deve ajudar. Porque se você já falou uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, e essa pessoa que é uma pessoa que já está adulta não consegue entender, então tá na hora de você deixar Jesus Cristo ensinar para essa pessoa e Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa o Senhor Deus trabalhar, porque Deus ele sabe como ele faz para poder mudar o coração de alguém. Entregue essa pessoa a Deus e não mexa, não mexa, porque tem pessoas que entrega, mas depois fala: Senhor, eu quero de volta, me dá, né? Senhor, eu mudei de ideia, eu quero de volta. Mas eu digo para você: entregue na mão de Deus e não pegue de volta. Entregue nas mãos do Senhor e deixa Deus trabalhar. Então, hoje o Senhor falou fortemente no meu coração através desse vídeo. Eu quero que você preste bem atenção. Existem 8 tipos de pessoas e até mais. Se eu fosse falar aqui quais são as pessoas a qual o Espírito do Senhor não permite nós ajudarmos, dá uma lista que eu ia ficar aqui por dias falando, mas Deus ele me trouxe aqui algumas das características de pessoas que Deus ele não quer com que você ajude em hipótese nenhuma, mesmo se a pessoa tiver entre a vida e entre a morte, né? Então eu quero dizer para você aqui, ó, que o Senhor ele nos ensina através da dor, mas também Deus ele nos ensina através da dor, do ódio, do amor, né? O Senhor tem os meios dele trabalhar e não cabe a nós questionar. Então, quando nós queremos ajudar alguém a qual Deus ele não pediu, você está enfiando a mão aonde o Senhor não quer que você coloque. Então, preste atenção que se esse vídeo apareceu para você aí na sua For You, é para você esse vídeo. Então, a primeira pessoa a qual Deus ele não quer que você ajude é a pessoa preguiçosa. Você já lidou com alguma pessoa que não quer trabalhar? A pessoa, ela fica arrumando desculpa para tudo. Se tá chovendo é porque tá chovendo.
Se tá fazendo frio é porque tá fazendo frio. Se tá fazendo calor é porque tá calor demais. Ela diz que está doente, ele diz que está doente. Sempre há uma desculpa para essa pessoa não se mover, não trabalhar. E até mesmo quando a pessoa arruma um trabalho, um emprego, essa pessoa vive falando para você, né? Que o emprego tá difícil, que tá cansativo, que está com dor nas costas, está com dor nos pés, está sempre pegando o atestado médico. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 10. Não ajude essa pessoa, porque senão a sua vida ela vai ficar paralisada. E na palavra do Senhor diz aqui, ó, quem não quer assumir compromisso e responsabilidade não deve também ser sustentado no comodismo. Então, se essa pessoa aí, né, a qual Deus ele trouxe essa palavra, tá falando com você, né? E essa pessoa que está aí não quer se mover, não quer trabalhar, não quer fazer, não quer se empenhar, né? E Deus está falando aqui, essa pessoa ela não deve ser sustentada no seu comodismo, porque quanto mais você sustentar essa pessoa aí a qual não quer se mover, mais você está atrapalhando o agir de Deus na vida dessa pessoa. E essa pessoa, eu digo que pode ser homem, mulher, filho, filha, parente, pai, mãe, de qualquer maneira que seja, sabe? A palavra do Senhor diz que nós precisamos semear para colher, não tem como a gente colher se a gente semear. Eu me lembro, eu quero compartilhar com vocês que eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, gente, até mesmo, não é me gabando não, não, mas eu glorifico ao Senhor, né? Uma vez a gente estava passando muita necessidade, e aí a minha mãe decidiu que a gente ia ter que ir pro farol vender bala no farol. E a gente foi, vendemos bala, vendemos pipoca, qualquer coisa, para a gente ter o nosso dinheiro dignamente e pagar as nossas contas. Então, quando você ajuda alguém que não quer se mover, não quer trabalhar, você acaba interferindo o agir do Senhor na vida dessa pessoa aí. E essa palavra não é minha, é uma palavra direcionada para alguém que precisa escutar. Não seja uma pedra de tropeço, seja inteligente, seja sábia. Não meta as mãos, né, aonde o Senhor Deus ele precisa trabalhar. Às vezes Deus ele quer trabalhar, quer fazer uma obra mais rápido, mas às vezes por você meter a mão, você tem atrapalhado o mover, o trabalhar do Senhor, a obra de Deus na vida dessa pessoa. Então, peça ao Senhor sabedoria, né? E existem mais pessoas a qual o Senhor Deus diz que nós não devemos ajudar. E uma dessas pessoas é o impenitentes. O que são impenitentes? São pessoas a qual cometem erros, delitos e até coisas gravíssimas. Mas parece que quanto mais você tem falado para essa pessoa não fazer isso, não fazer aquilo, mais essa pessoa tem feito. Então, na palavra de Deus diz aqui, ó, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 3, né? Que essas pessoas impenitentes, né? Que erram, fazem coisas graves e não querem se arrepender. Nós não podemos ajudar, porque se você continuar ajudando elas, você vai se tornar cúmplice delas nos erros delas. Então, se essa pessoa aí tá falando para você ajudar ela, né, que precisa da sua ajuda, e você sabe que é um delito, você sabe que é algo gravíssimo, que vai contra a lei, que você sabe que aquilo ali vai dar algo ruim, não faça, porque aquele que ajuda a cometer coisas ruins e graves, né, se torna réu e cúmplice. Então, a palavra do Senhor, ele nos fortalece hoje aqui, né, para não ajudar, sabe por quê? Porque essas pessoas, né, precisam reconhecer que estão erradas e precisam se arrepender para que Deus as perdoe e para que elas tenham forças para poder largar esses delitos, né, essas coisas a qual essas pessoas têm feito. Então, não ajude para você não se tornar cúmplice, né? Às vezes, são pessoas que até a gente ama, né? Que mora no seu coração, são pessoas chegadas a você. Mas você precisa ter sabedoria e precisa dizer um não, porque o não, às vezes, é Deus livrando e trazendo livramento para você e para essa pessoa que está
cometendo essas coisas sérias, a qual você sabe o que que é, entende? Então, Deus, ele diz aqui, ó, tem pessoas também que são pessoas que Deus, ele disciplina. Deus está disciplinando. Você já viu ou você já conversou com alguém? Eu já conversei com alguém algumas vezes, né? A qual o Senhor, ele está disciplinando. Tem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, até mesmo na igreja, né? Às vezes a gente faz uma amizade, ou então perto da sua casa, tem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema financeiro, às vezes também pode ser um problema conjugal. E aí o Senhor, ele usa a dor para poder disciplinar, para poder trabalhar na vida dessas pessoas a qual Deus está trabalhando. Mas por nós acharmos, às vezes, que eles precisam de ajuda, vamos dizer assim, aí a gente vai lá, ajuda, você acaba ajudando, vamos dizer assim, mas antes de ajudar, você não pede, não pergunta, não pede a permissão do Senhor. Isso é um risco muito sério, sabe por quê? Porque quando o Senhor está disciplinando alguém, nós não podemos colocar a mão, porque senão você vai trazer para a sua vida um problema que não é seu, até mesmo um problema de saúde. Eu já vi outras pessoas ajudando, né? Outras pessoas já ajudando outras a qual tinham um problema, e essas pessoas também acabaram ficando com esse mesmo problema. E isso é porque não tiveram sabedoria espiritual. Então, quando Deus ele está disciplinando alguém, nós não podemos interferir. Pode ser filho, filha, pode ser qualquer pessoa, até pessoas chegadas a você. Quando o Senhor disciplina, não coloque a sua mão, porque o Senhor, Deus, ele usa o sofrimento para trazer a justiça, para trazer a correção, para poder moldar o coração humano, né? Hoje eu li uma palavra que dizia assim, que Deus, quando o coração da pessoa, ele é maleável, né? O Senhor, ele molda. Mas quando o coração da pessoa é duro, o Senhor, ele quebra. Então, às vezes o Senhor, ele disciplina a gente. E essa disciplina vem através de coisas ruins que acontecem na nossa vida. É igual aconteceu com o profeta Jonas, né? Jonas, ele precisou parar dentro da boca de um peixe, lá no mar, num profundo abismo. Mas por que que ele foi parar lá? Porque ele estava passando pela correção e pela disciplina de Deus. Porque se ele não passasse pela correção e pela disciplina de Deus, ele não estaria dentro de um peixe, nem no abismo, ele estaria em Nínive pregando sobre o arrependimento. Mas ele não queria fazer isso. Então o Senhor permitiu com que ele, né, fosse parar dentro de um ventre de um peixe. Então o Senhor, ele disciplina tanto na saúde, quanto nas finanças, quanto através de percas. O Senhor disciplina os seus filhos a quem ele ama. E nem sempre a disciplina é bom, mas a disciplina é necessária. Então, se Deus ele está disciplinando alguém, não interfira. Pergunte a Deus se você pode ajudar. Se você abrir a Bíblia e perguntar para o Senhor, ele vai falar se você deve ou não ajudar. E quando Deus ele falar, ouça a voz do Senhor, porque ele sabe o que ele está falando, né? E existem também o quarto tipo de pessoas que você não deve ajudar, e essas pessoas são os zombadores. Você já viu pessoas que ficam zombando da fé do outro, ficam zombando de Deus, do nome de Deus, ficam zombando uns dos outros, são pessoas que ironizam a verdade, né? Ridicularizam a fé do outro, né? Até mesmo fazem bullying, ficam menosprezando, caluniando. Então, Deus ele diz na palavra dele, no Provérbios, capítulo 9, versículo 8, que Deus ele orienta a gente não insistir para com essas pessoas e nem ajudar. Sabe por quê? Porque Deus ele diz que é para a gente entregar os zombadores a Deus, né? E isso me faz lembrar que quando Jesus ele estava ali sendo crucificado e ele estava sendo massacrado, na verdade. E aí ele não quis, né, vamos dizer assim, agir,
Mas ele falou: Pai, eu entrego essas pessoas a ti porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, da mesma maneira que Jesus ele entregou os zombadores, nós também não podemos perder o nosso fôlego de vida, a nossa energia, a nossa saúde tentando modificar eles. Não, a gente deve se afastar e entregar nas mãos do Senhor, de Deus, né? Porque Deus ele sabe a maneira certa e como ele deve agir para com cada um dos zombadores, né? Eu conheço zombadores que o final deles não foi nem um pouco legal. E Deus ele sempre estava avisando ali, não faça isso, não mexa no que é sagrado. E eles continuavam até o momento em que o final deles não foi nada bom. Foi algo bem triste, na verdade. Então, os zombadores nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, né? E também existe o tipo de pessoas que você não pode ajudar, que são pessoas que são murmuradores. Você já passou por pessoas que só reclamam de tudo, e eu posso dizer para você que eu já vivi com pessoas assim, que reclamam de tudo. Gente, as pessoas que reclamam de tudo drenam a nossa energia, sabe por quê? Porque eu acho que todo mundo um dia na vida já passou por pessoas que murmuram. Tudo que nós fazemos, tudo que você já fez, tudo que você faz, tudo que você fará, nada vai estar bom. Tem pessoas que murmuram e reclamam ao Senhor por conta do sol que está quente. Depois elas reclamam que está frio demais. Depois elas reclamam que estão doentes. Depois elas reclamam que estão sãs. Depois elas reclamam que estão tristes. Depois elas reclamam que estão felizes. Então elas nunca agradecem a Deus, têm gratidão, mas elas vivem reclamando. E você sabia que a murmuração, ela suga a nossa energia, ela drena. Eu já fiquei perto de alguém que murmura. Meu Deus, é horrível. A gente sente-se drenada. A gente sente-se como se a nossa energia estivesse sendo drenada da gente, do nosso corpo. E isso é horrível, horrível. Então, Deus ele diz que essas pessoas murmuradores, eles são reclamão, eles são acostumados a viverem a reclamar e eles não querem mudar, sabe por quê? Porque o murmurão, ele não quer uma resposta, ele não quer achar a solução. Ele e ela viciaram em reclamar. Então, Deus ele fala para a gente ficar longe dos murmuradores, sabe por quê? Na palavra do Senhor, me lembra uma passagem que diz a respeito do Êxodo, quando aquelas pessoas que saíram do Egito estavam ali de frente a Canaã para entrar na terra prometida. Deus ele mandou espias ali, né? Josué, que estava no lugar de Moisés, mandou espias ali para adentrar a terra prometida. E aí, quando uns espias entraram lá e olharam, eles murmuraram, eles falaram: nossa, mas essa terra tem gigantes, nossa, mas essas uvas são muito grandes, mas esses gigantes são maiores ainda. E outros espias que não eram murmuradores falaram: nossa, essa terra é nossa, essa terra Deus ele nos deu, essa terra nós iremos conquistar. E eu não interessa se a gente vai ter que matar gigante. Então existiu ali dois tipos de pessoas: os murmuradores e os vitoriosos. E diz a palavra do Senhor que claramente as pessoas que murmuravam morreram no deserto, sem adentrar na terra prometida, faltando pouco, muito pouco. Pensa você está de frente da sua bênção. Deus ele te mostrar a sua bênção na sua cara. E você, em vez de você glorificar a Deus, você tomar posse daquilo que ele te falou, aí você vai e começa a murmurar. Então, Deus ele não dá graça aos murmuradores. Ele repulsa, ele vomita, ele fica triste, porque o Senhor ele já nos deu todas as coisas. Nós é que precisamos nos preparar para receber, mas tudo Deus já nos deu. Então, a murmuração, na palavra do Senhor diz aqui, ó, que são pessoas que estão acostumadas, vivem reclamando, mas não mudam a sua atitude. Deus ele diz aqui, ó, que se você ajudar essas pessoas a qual nem Deus quer perto dele, você vai ficar com a sua vida estagnada onde você está. Então observe
que essas pessoas aqui, classificadas por Deus, que nós não podemos estender a mão, é algo espiritual que às vezes está do nosso lado e a gente não consegue enxergar, não consegue contemplar. E às vezes você tem um potencial muito grande, você é uma pessoa que tem muita fé, você é uma pessoa que tem muita crença, só que você está cercado de pessoas assim, preguiçosas, impenitentes, pessoas que estão sendo disciplinadas por Deus, pessoas zombadores, murmuradores, mas você não entende que não é para você ajudar. Então, há momentos que você precisa pedir ao Senhor que Deus ele afaste da sua vida as pessoas a qual não podem estar com você nessa etapa a qual você está. E também você precisa pedir ao Senhor discernimento para quem você deve gastar a sua energia, ajudar, porque senão você vai ficar paralisada, estagnada. E o Senhor tem coisas grandiosas para a sua vida. Eu digo porque esse vídeo é um vídeo direcionado da parte de Deus, sim, para você. Então, pergunte ao Senhor se há algum tipo de pessoa que eu citei aqui na sua vida para que ele te dê clareza espiritual, porque isso vai te livrar de muitos problemas. Às vezes, você está pensando que você é o problema, mas não. Às vezes são as pessoas que te cercam e você não está vendo isso porque você não está tendo clareza espiritual. E também há um tipo de pessoa também que você não pode ajudar, que são pessoas exploradoras da bondade alheia. Como assim, Ariane? Tem pessoas que são acostumadas a explorar a bondade alheia. Por quê? Porque por mais que você ajude uma vez, duas vezes, três vezes, nunca será o bastante para elas. E quanto mais você der, mais elas vão achar que você é obrigada a ajudar. E isso já aconteceu comigo uma vez. Eu já ajudei uma pessoa e não foi uma só, foi várias. E quanto mais eu ajudava, mais eu era cobrada. E aí eu comecei a ser tratada como uma escrava que era obrigada a fazer. Estar ali sempre ajudando e não tinha reconhecimento. Até o momento que o Espírito Santo deixou eu ser muito ferida para me acordar e perceber que ali não era mais o meu lugar. Então, às vezes, o Senhor Deus, eu falo isso por experiência própria, esse vídeo para você. Às vezes, o Senhor Deus vai permitir com que você seja ferido, seja ferida, até você não aguentar mais, para você ser obrigada a se retirar, porque Deus ele já tem tentado te retirar daí. O Senhor ele já tem falado para você sair desse lugar. Às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento problemático que só te diminui, só te suga. Essa pessoa não acrescenta nada na sua vida. Às vezes são parentes, parentela, né? Que te diminui também, que não vê coisas boas na sua vida, que não te enxerga com respeito, com reconhecimento. Às vezes são amigos, amizades que são amizades apenas por interesse, né? Que quer estar com você não pelo que você é, mas pelo que você tem, pelo que você pode oferecer. Então, o Senhor Deus, ele às vezes vai permitir com que você seja muito ferido, muito ferida, para que você mesmo se retire. Então, às vezes você vai até se retirar, mas você vai se retirar sangrando, ferido, ferida, acabada, né, envergonhada, cansada, machucada, até mesmo mentalmente, emocionalmente, mas saiba que essa permissão que Deus ele está dando para que essas pessoas façam isso com você é para que você venha entender que você é muito maior do que isso que você está vivendo na sua vida. Então, existem pessoas que elas exploram a bondade alheia e elas ainda não pedem obrigada, elas acham que você precisa ser obrigada a ficar ali, né, limpando o chão a qual elas pisam. E por mais que elas ainda maltratam, elas acham que é o certo. Então, Deus, ele sempre permitirá coisas ruins para poder trabalhar com a nossa vida, para nos mostrar as coisas a qual nós não vemos. Então, no livro de Provérbio aqui diz, capítulo 13, versículo 7, né?
Não ajude pessoas que são exploradoras da bondade, que vivem se vitimizando, se fazendo de vítimas, de pobres coitadas, para chamar a nossa atenção. Por quê? Porque isso é uma falta de caráter delas. Tomem cuidado com esse tipo de pessoa. Então, nem todo mundo que diz que é nosso amigo é o nosso amigo. Nem todo mundo que se diz nos amar, nos amam. Tem pessoas que querem só ver o nosso mal, ou então querem que você fique aprisionado em situações, em problemas que nem são seus. Às vezes são problemas familiares, geracionais, são problemas que não pertencem a você. Então, tem lugar que o Senhor ele vai retirar a sua vida de lugares, às vezes um trabalho, às vezes uma amizade. Então, o que eu quero falar com você através dessa palavra? Tome cuidado com as alianças que você faz. Tome cuidado com quem você ajuda. Tome cuidado com quem fica se vitimizando e se fazendo de coitado e coitada. Tome cuidado, porque senão o coitado e a coitada não vai ser eles, mas vai ser você. E isso já aconteceu comigo. Graças a Deus que o Senhor Deus, ele abriu os meus olhos, eu consegui me livrar de muitas pessoas, muitas mesmo, e não por mim, mas foi porque o próprio Deus, ele afasta mesmo, sabe? Então, Deus, ele diz aqui, ó, ajudar não alivia a consequência, não alivia a consequência daquilo a qual elas fizeram para elas mesmas. Então, não ajude quando Deus ele não falar para você, sabe por quê? Porque a dor e a tristeza que o Senhor está permitindo na vida dessas pessoas é para que elas cheguem ao arrependimento na vida delas de caráter, para que elas mudem o coração de pedra para um coração de carne, para que elas reconheçam que precisam do Senhor Deus e para que o Senhor Deus venha trabalhar na vida delas. E geralmente o Senhor trabalha. Ele trabalha com a dor mais do que com a bondade e a alegria, né? Então o Senhor Deus, ele diz aqui também, em sua palavra, né? Que o amor sem a verdade não é o amor, mas é a permissividade. Então, quando você diz amar alguém e você aceita aquilo que não é aceitável, você não ama essa pessoa, mas você está sendo uma pessoa que permite, que está permitindo aquilo que não é para ser permitido. Na palavra do Senhor, né, os 10 mandamentos diz que nós precisamos aprender a amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo. Então, se você não aprender a se amar primeiro, como é que você vai amar ao próximo? Então, não dê poder ao próximo para te ferir, mesmo se você está ajudando, né? Se isso está te causando mal, corte pela raiz, deixe que cada um colha aquilo a qual tem plantado, acolha aquilo a qual, né, cada um tem feito, porque é assim que a maturidade ela nasce, né? Que o aprendizado nasce, que a sabedoria nasce e principalmente que o Senhor ele ensina a gente a viver, a crescer, tá bom? Deus ele ensinou algo para mim que eu quero ensinar para vocês, né? O Senhor Deus ele rejeita pessoas altivas, sabe por quê? Porque pessoas altivas, elas têm um coração que não são ensináveis. O Senhor, ele tenta ensinar, mas essas pessoas não querem aprender. E eu já tive um coração altivo e Deus, ele quebrou. Então, quando nós temos um coração que não é ensinável, o Senhor, ele rejeita. Ele rejeita. Então, não tenha um coração não ensinável, mas tenha um coração maleável, ensinável, que o Senhor possa moldar, ensinar, nos mostrar, revelar, falar, para que a gente venha aprender. Porque é dessa maneira que o Senhor abençoa nossas vidas, é através do ensinamento, da correção, né? E principalmente quando nós entendemos que nós estamos aqui para aprender com o Senhor, tá bom? Então, não ajude essas pessoas a qual o Senhor acabou de falar aqui, tá? Pessoas preguiçosas, impenitentes, pessoas murmuradores, pessoas que não querem aprender, né? E por aí vai, porque senão
aquilo que está na vida delas vai vir sobre a sua vida. E eu quero dizer também, ore ao Senhor, para que o Senhor quebre as alianças a qual não é para você estar. Às vezes você até fez uma aliança, né? E não é para você estar nessa aliança. Então fale para Deus, Senhor, quebre essas alianças a qual eu fiz sem sabedoria, porque é através da quebra da aliança que você vai se tornar uma pessoa livre e vai ter a oportunidade, né, de se refazer, de se levantar. Às vezes é uma aliança na amizade, na parentela, às vezes é uma aliança conjugal, eu não sei. Mas ore ao Senhor, porque o Senhor ele tem poder de quebrar. O Senhor tem a capacidade de refazer. E o Senhor tem a capacidade de fazer o melhor que nós precisamos para a nossa vida, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje. Não queira mudar pessoas que não querem mudar. Não queira se desgastar por pessoas que não querem. Se ajudar a si mesmo, né? Não perca a sua saúde pela saúde da vida do outro, porque cada um vai ter que dar conta da sua vida ao Senhor, né? Cada um precisa ser responsável pela sua própria escolha. Não queira, né? Não queira interferir na correção do Senhor, tá bom? Essa é uma palavra para as nossas vidas nesse dia, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje, que Deus abençoe a sua vida, tá? Pense sobre isso, porque essa palavra é uma palavra direcionada, tá? Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem e comente aqui no comentário, Ariane, eu não vou ajudar quem Deus não me autorizou para eu ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe.